Bom dia, todos os seguidores aí do nosso canal Vale a Pena Comprar. Hoje vamos falar de 5 livros que nós recomendamos para conservadores. Ou seja, você que é conservador, você que gosta de Roger Scruton, que se julga de direita, que é antirrevolucionário. Nós vamos falar hoje de 5 livros que você deveria ler, que nós recomendamos para você. E claro, nós estamos abertos também a outros pontos de vista, então se alguém sugerir uma lista de livros liberais, nós podemos verificar também. E claro, a gente pode ignorar ou a gente pode colocar no nosso canal, dependendo da qualidade. Mais do que tudo, depende da qualidade. Então, vamos falar aqui de 5 livros conservadores que nós recomendamos, em parceria com a página Conservadorismo do Brasil. O primeiro livro que a gente vai recomendar para vocês hoje é o livro 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. Esse é um livro que põe uma nova perspectiva nas conturbadas décadas de 50 e 60 no Brasil, pelo prisma dos documentos oficiais do Serviço Secreto do Bloco Soviético, que atuaram no Brasil de forma intensa e muitas vezes insuspeita. São relatórios de agentes secretos, planos de operações, recibos de pagamento em dinheiro de colaboradores brasileiros e outras informações sobre a presença ilegal de agentes dos países comunistas no Brasil, que não só surpreendem, como denunciam atividades atentatórias à segurança nacional. A ousadia dessa infiltração foi tamanha que, a partir dela, foram alvos dos gabinetes presidenciais de 3 governos antes de 31 de março de 1964. Ou seja, 3 gabinetes presidenciais foram influenciados por países comunistas antes de 1964, antes da reação militar de 1964. Outro livro que nós recomendamos, e esse até provavelmente a maior parte dos nossos seguidores já ouviu falar, foi escrito pelo agora deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. O livro se chama Por que o Brasil é um País Atrasado. Esse é o livro de estreia do descendente da família real, do Luiz Felipe, e ele revela a construção de um Estado autocrático e interventor. Fato esse que atingiu o ápice na Constituição de 1988. Constituição essa tão celebrada pelos intelectuais, pela mídia, mas que tem vários pontos negativos. No decorrer do livro, o autor aborda os motivos, a partir de uma revisão de princípios universais que estiveram sufocados pelas narrativas de governos passados e pela burocracia do Estado, pelos quais o Brasil se encontra mais uma vez em uma situação de decadência política, institucional e econômica. É um livro acessível a todo e qualquer leitor, mesmo aqueles que não têm conhecimento nenhum de teoria política e econômica. Por que o Brasil é um país atrasado? É um livro que presta um serviço à sociedade brasileira ao combater a desinformação e vários mitos. Informa diversos segmentos da sociedade quais são as bandeiras legítimas na construção e defesa de um Estado de Direito moderno e de sucesso. No Brasil, logo após o segundo impeachment, esse livro é uma obra essencial para entender o nosso país e as estruturas que causam nossa instabilidade. O terceiro livro, e por sinal, foi o tema, esse livro do nosso último vídeo, é A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Vocês podem checar o outro livro que eu comento bem, com muito mais profundidade, A Corrupção da Inteligência, mas para colocar de maneira curta, entre mensalões e petrolões, o Brasil viu de maneira embasbacada inúmeros corruptos agirem em um tom de banalidade e evidenciarem esquemas que desviaram bilhões de dólares dos cofres públicos. E mais do que isso, transformaram o Estado e as instituições em instrumentos de meros interesses partidários. A Corrupção da Inteligência vai falar do Brasil que o PT ajudou a florescer, que é um Brasil feio, perigoso, miserável e insustentável. Mas, acima de tudo, esse livro do Flávio Gordon vai falar sobre como tudo isso foi possível. O que possibilitou a chegada de figuras como Lula e Dilma ao poder? O que entorpeceu a alma da sociedade brasileira tão profundamente para que o povo se permitisse representar por personalidades tão toscas e mal formadas? Quais são as raízes mais profundas da crise que aflige o Brasil? Qual foi o papel dos intelectuais brasileiros nisso tudo?
Estas e algumas outras perguntas são respondidas pelo antropólogo e analista político Flávio Gordon, que com invejável coragem e brilhantismo, neste livro de investigação vigorosa, chamada Corrupção na Inteligência, ele entregou ao leitor. Dentre muitos livros que buscam explicar a atual crise brasileira, nenhum tem a clareza e a precisão e a força explicativa que você vai encontrar em A Corrupção na Inteligência. Por isso que foi o primeiro vídeo que nós avaliamos no nosso canal. O próximo se chama O Diabo na História, Comunismo, Fascismo e Algumas Lições do Século XX. Esse livro não foi escrito por um brasileiro, foi escrito por um filósofo romeno chamado Vladimir Tismaneanu, um historiador do comunismo romeno, e ele discute as semelhanças entre as várias encarnações da tirania totalitária no mundo no século XX. O autor vai tratar da aplicação dos princípios diabolicamente nihilistas da subjugação humana e do condicionamento em nome de fins supostamente puros ou purificadores. O livro não se trata de um tratado histórico, mas, ao contrário, de uma interpretação político-filosófica de como aspirações utópicas podem levar aos pesadelos dos campos soviéticos, dos gulags, dos campos de concentração nazista, de lugares como Colima e Auschwitz. O próximo livro que nós vamos comentar e que nós vamos recomendar a você se chama Viagem aos Confins do Comunismo. Esse livro traz o relato das viagens de um dos mais talentosos ensaístas da atualidade, Theodor Dalrymple, a países comunistas no fim dos anos 80. Países como Albânia, Coreia do Norte, Romênia, Vietnã e Cuba. Neles, o autor observou com agudeza e precariedade como vivem as populações desses lugares, assim como suas práticas cotidianas aparentemente banais, traçando entre elas correlações inesperadas. Em uma única obra, o Dalrymple concentra a crítica cultural, ou o que restou dela, no meio comunista. Reflexões sobre a miséria, como a vida na sarjeta, análises políticas, como em Não Estrondo, e o fino cronismo literário de uma seção do livro chamado Prazer de Pensar. Então, Viagem aos Confins do Comunismo, de Theodor Dalrymple. O próximo livro que a gente vai recomendar a você se chama O Tolo e Seu Inimigo. Este é uma análise acurada e vigorosamente conduzida do atual panorama sociopolítico mundial e de suas consequências inescapáveis. O autor ele parte da tensão tipicamente contemporânea entre a necessidade de defender a civilização contra seus inimigos e a desagregação da própria sociedade ocidental que recusa não só a condição de indefesa, como a existência mesma do inimigo. Uma sociedade que nega que ela tenha inimigos. O resultado, como não pode deixar de ser, é um suicídio. É o suicídio da sociedade e o colapso de toda a civilização ocidental. Civilização essa que começou lá com os romanos, antes mesmo dos romanos, com os gregos. O autor ele discorre então a respeito desses inimigos de dominação contra a sociedade ocidental, entre eles o comunismo, a nova religião materialista, o anti-intelectual, o islamismo, e ele termina por propor um resgate da verdadeira e heróica perspectiva espiritual que fundou a civilização e que vai ser capaz um dia de reerguê-la. E por fim, o último livro do vídeo de hoje que nós recomendamos, e esse é do autor mais clássico de todos, pelo menos entre os autores conservadores. O livro se chama Arte e Imaginação, um estudo em filosofia da mente, de Roger Scruton. E vamos começar o comentário com uma pergunta. O que justifica que nós consideremos uma pintura nostálgica, um poema comovente ou uma música melancólica? Na filosofia recente, predominou a resposta fornecida pelos idealistas, que fundamentam tais afirmações na mera subjetividade. Já os empiristas, eles insistem que conhecemos as coisas experimentando-as de forma objetiva, sem juízos estéticos. Tudo é mais uma questão de gosto para os empiristas. De acordo com Scruton, no entanto,
O empirismo é apto a proporcionar uma filosofia da arte mais robusta, desde que ele encare o problema lógico-linguístico de atribuir um significado e sentenças e o problema da compreensão humana, sentenças e de objetos. É um tema próprio da filosofia da mente. A tese de Scruton é de que as obras de arte devem ser vistas como aquilo que elas são capazes de significar. Ou seja, a experiência artística exige, antes de tudo, imaginação. Uma imaginação adequada. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu sou um fã de literatura conservadora, admito aqui, embora não leia só isso, mas eu sou um fã de literatura conservadora, então foi um prazer fazer esse vídeo. E muito em breve vamos fazer outros vídeos similares também. Se alguém tiver alguma sugestão, fica à vontade para escrever nos comentários. Quem gostou do vídeo e quiser ver os nossos próximos vídeos, ou o anterior, né? Esse é o nosso segundo. Basta se inscrever no canal. E é isso, a gente está aberto a uma conversa nos comentários com todos os nossos seguidores. Então fiquem à vontade e até a próxima!